Olá, boa noite. Dando início à minha live de domingo, 18 horas, tá? Então, estou aqui começando com vocês essa possibilidade de fazer uma transmissão, né? Boa noite, obrigada pela presença. Estou vendo Sátia, estou vendo aqui, deixa eu acenar para Sátia, as pessoas chegando. Boa noite. Que prazer estar aqui de novo com vocês, né? Poder realmente utilizar esse momento como um momento de transmissão, de falar de temas. Oi Maria, tudo bom? André, boa noite. Estamos aqui juntos de novo, né? Nesse encontro todo domingo, 18 horas. Sei que tem outras lives super importantes da psicanálise no mesmo horário, mas enfim, haverá pessoas para todos os públicos, né? Para todas as demandas e para todas as transmissões. Olá, Tita, prazer revê-la. Havia pouco, né? Então, de forma digital também. Estamos aqui nessa transmissão. Então, hoje eu pensei num tema que eu acho que vai nos interessar muito, que é exatamente a questão das preocupações e dos pensamentos obsessivos na quarentena. Um olhar da psicanálise. Boa noite, Sátia. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Graça Folkerts, boa noite. Rosane Oliveira, Ceissa. Olá. Estou assinando aqui para as pessoas. Que bom, a presença de vocês me alegra, porque a partir daí isso me estimula a continuar nesse processo de transmissão um pouco estranho, porque a gente não vê os interlocutores, mas ao mesmo tempo a gente vê que está sendo vista, e isso é interessante porque se estabelece um vínculo, né? Um vínculo digital. Então comecei no dia 16 de abril com uma live da Liga de Saúde Mental, com o André Figueiredo, e não parei mais. Já estamos em julho e eu continuo fazendo as lives. Então é um prazer grande estar aqui com vocês, trazer um pouco da minha bagagem nesses 40 anos, um pouco da minha experiência, um pouco das minhas percepções, e um pouco também da minha visão do que é o saber da psicanálise. É um saber que interroga o saber de cada um. Não é um saber que é transmitido, né? Mas é exatamente o efeito desse saber sobre o sujeito que é o resultado dessa transmissão. Por isso que a psicanálise ela é tão instigante, ela é tão... Olá, Cláudia Viana, que bom você sempre estar aqui nas lives, que bom, fico feliz. Realmente é um momento assim de encontro com vocês, né? A gente já fica habituado, eu já fico realmente sentindo, tá na hora de começar, me dá aquele ânimo, aquela alegria de estar aqui. Realmente, oi Cláudia, olá Cristiane, tudo bom, querida? Que bom que eu vou falar de temas que estão interessando a vocês, né? Na realidade, quando eu decidi fazer essas lives, né, eu decidi em abril desse ano, durante a quarentena, a minha ideia não eram lives teóricas, eu ainda vou fazê-las, eu ainda estou estruturando sobre Rosa Cecília, minha colega de ginásio de muitos anos, desde Brasília, aí também, que beleza, Roseli Trigo, Cristiane, Raciba, olá Raciba, quantos anos que não lhe vejo, né? Rosinha, Rosa Cecília. Então é um momento assim de reencontrar tanta gente bacana, que é uma satisfação que não dá para realmente mostrar a vocês como é isso, é pleno, isso me deixa muito feliz, me deixa o domingo muito feliz. Cristiane Tanajura, que bom que eu estou vendo tanta gente, Lia Pelosi, do NAPSE, né? Estou vendo tanta gente legal chegando aí. Por que é que isso me anima dia de domingo à noite, para ter força para a semana, né? Para começar essa nossa semana digital, nossa semana online com energia? É exatamente isso que a live me traz, um feedback de vocês e também um ânimo, né, novo, uma possibilidade de falar da psicanálise de uma forma palatável, de uma forma modulada. Helena Marandesco, minha amiga e minha colega desde o jardim de infância. Não vamos contar quantas décadas tem isso, Helena. Que bom que você está aí. Que bom que você não falta uma live. Eu estou lhe vendo sempre. Não está travando, não. Está travando, gente? Tem alguém perguntando se está travando. Para mim está show. Para mim está bem bacana. Para você está travando? Alguém está dizendo que está travando. Queria o feedback dos outros. Para mim está beleza. Está tranquila. Meu Wi-Fi está ótimo. Está tudo funcionando direitinho. Está fluindo tranquilamente. Bem, oi Débora, tudo jóia? Que bom lhe ver.
Ana Carla Lima Franco, Helena, bom, então não está travando. Vicente, tá beleza. Maria Antônia Pérez, que bom. Hoje eu vou falar das preocupações, hoje eu vou falar dos pensamentos obsessivos, hoje eu vou falar exatamente de uma neurose que Freud trabalha, que é a neurose obsessiva, e o que é isso, e por que é que nós temos um pouco de cada coisa. E na realidade, quando a gente... Olá, Vicente, Maria Antônia. Então, quando a gente fala da neurose, não há nenhum tipo de valor pejorativo em relação à palavra neurose, certo? Neurose para nós é a normalidade na psicanálise. Neurose vem de nevroses, que originalmente seria inflamação dos nervos, nevroses. E se considerava doentes dos nervos, as pessoas neuróticas, as pessoas nervosas. Então, a fulano é nervoso, fulano tem um problema. Então, essa conotação que ficou assim na palavra, na terminologia da palavra, dá a impressão de que existe o normal. Para nós, o normal é a neurose. Para mim, como psicanalista, eu vejo que a normalidade é uma falácia, não existe normalidade porque não existe equilíbrio pleno. Já falei para vocês que o equilíbrio pleno é a morte. Enquanto estamos vivos, estamos vivendo os desequilíbrios da vida. A vida, que bom, você colocou 4G, melhorou sua transmissão. Bem, então, por que eu escolhi preocupações e pensamentos obsessivos? Porque eu vou falar de uma forma mais assim coloquial, né, que não é uma forma teórica, sobre o que é a formação da neurose obsessiva, o que são os pensamentos obsessivos e o que são exatamente as preocupações dentro do processo da quarentena. É uma psicopatologia muito encontrada nesse momento, as pessoas estão com sintomas obsessivos muito intensos, né, muito fortes, porque elas estão defrontadas com uma situação inusitada, de fora de controle, porque não sabemos o que vai acontecer, não sabemos como vai ser o futuro, não sabemos como vai ser a pós-pandemia, há quanto tempo ficaremos assim, será que vamos ficar assim muito tempo mais, até o final do ano, será que 2021 a gente ainda está de máscara? Ou seja, são tantas dúvidas e preocupações. Oi, Robertinha, que bom que você está aí. São tantas dúvidas e preocupações que realmente vale a pena falar um pouco do que são as preocupações e as questões obsessivas e o que é para a psicanálise um pensamento obsessivo. O que é um pensamento obsessivo? Como diz o nome, é um pensamento recorrente, é um pensamento que martela a psique, é um pensamento que se repete muito, é um pensamento que vai e volta e ele está ali presente, né, como pano de fundo, e que sempre é um pensamento preocupante. O pensamento obsessivo é muito impossível que seja um pensamento alegre, um pensamento animador. Geralmente é um pensamento de angústia, é um pensamento de dúvida, é um pensamento de preocupação, é um pensamento de hesitação, é um pensamento de expectativa, né, de não ter exatamente uma visão do que vai acontecer, mas é aquele receio que fica subjacente de que algo vai acontecer. Ou seja, é um pensamento que tira, né, a paz de espírito, tira o ânimo e deixa a pessoa muito ligada no pensamento. E por que isso? Né? Por que é que isso, e é muito comum eu estou falando desses temas, porque todos os temas que eu estou tratando desde que eu comecei são temas clínicos, porque são as questões que os meus pacientes estão trazendo nas suas análises, nas suas sessões de análise. Né? É o pânico, é a angústia, é a depressão, são os pensamentos obsessivos, são os sintomas psicossomáticos, ou seja, como cada um está respondendo de forma específica de acordo com o seu funcionamento psíquico, de acordo com a sua estrutura psíquica. Então, cada um vai responder de uma forma, né? Cada um vai ter vamos dizer assim, uma dinâmica psíquica própria de acordo com a sua forma de ser, de acordo com a sua estrutura. A neurose obsessiva, que coloquialmente se chama TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, são essas classificações americanas, assim como a síndrome do pânico é uma classificação norte-americana, é uma classificação da psiquiatria, porque toca muito o aspecto fenomenológico, o fenômeno da coisa.
Então, para nós, a síndrome do pânico, eu falei nas duas lives que eu falei do pânico, é que a síndrome do pânico é exatamente a própria neurose de angústia. Nós já discutimos isso em duas lives, estão todas gravadas no meu IGTV, é só vocês acessarem que vocês vão assistir todas. Eu consegui, só perdi uma, que eu não consegui gravar, mas o resto eu consegui. Então, o pânico é a neurose de angústia, né? As doenças psicossomáticas, as somatizações têm a ver com a neurose histérica, que para a psicanálise chama-se assim. E, olá Ana Dremer, tudo jóia, Ana Paula? E tem a neurose obsessiva, obsessiva e compulsiva, ou só obsessiva, que é o denominado TOC, que é mais conhecido popularmente por TOC, como transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Né? É que a pessoa tem os rituais, tem os atos obsessivos. Então, por que alguém desenvolve esse funcionamento psíquico e por que agora, nesse processo que nós estamos vivendo da pandemia, isso está tão comum? Por que as pessoas estão tão preocupadas e estão com pensamentos tão intensos de catástrofes, de problemas, pensamentos angustiantes, pensamentos que drenam, tiram a energia psíquica e deixam a pessoa sem nenhum tipo de ânimo, de esperança, de alegria, de entusiasmo. Então, o que é isso? Por que isso acontece? Então, as minhas lives, elas têm um rigor na sua teoria, mas elas têm um objetivo muito claro para mim, que é falar de uma forma modulada, um saber que é muito mais complexo do que isso que eu estou falando, é uma formação de muitos anos, né, mas que eu possa trazer um ferramental, até um esclarecimento para as pessoas que são da área ou leigas, pessoas que não são exatamente da área e que se defrontam com essas questões nas suas próprias vidas ou nas vidas dos seus circunstantes. Vejam bem, Freud, de uma forma brilhante, ele criou o aparato psíquico, que é um construto hipotético para fazer o funcionamento de um aparelho, que ele chama de aparelho ou aparato psíquico, na mesma visão do que seriam os aparelhos no organismo humano. Nós temos o aparelho reprodutor, o aparelho fonador, o aparelho urinário, o aparelho pulmonar, né? Temos vários aparelhos, o aparelho respiratório, que é o pulmonar, e ele cria um funcionamento, né? Uma instância, ele faz um diagrama bidimensional deste aparelho, e ele coloca nesse aparelho instâncias que funcionam entre si. Né? Então, numa primeira tópica, numa primeira postulação topológica, topográfica do aparelho, ele fala do inconsciente, do pré-consciente e do sistema perceptual consciência. Eu vou falar isso de forma muito ampla, porque não vai dar para delimitar e delinear com mais profundidade. Só para vocês terem ideia que tudo isso é uma construção metapsicológica, que é exatamente o osso da teoria, né, da teoria psicanalítica, que é a metapsicologia. Metapsicologia, como diz o nome, meta, o prefixo meta significa além de. É além da psicologia, ele está além do comportamento. Nesta mesma época, em Leipzig, na Alemanha, estava sendo criado o primeiro laboratório de psicologia experimental. Então, já estava se tratando do comportamento. Estou vendo aqui que chegaram o Ricardo Barreto, meu primo, de Aracaju, que mora aqui em Salvador, e Simone Carvalho. Bem-vindos na minha live, que bom que vocês estão aqui. Bom, então, nessa metapsicologia, Freud, ele postulou funcionamentos específicos deste aparelho que poderiam organizar determinadas patologias, psicopatologias. Então, ele também imaginou que o aparelho tivesse representações que ficariam numa instância chamada o inconsciente. E essas representações, elas são sempre o somatório de dois elementos, que eu vou falar de forma muito rápida, mas só para vocês terem uma ideia, que no nosso psiquismo tem sempre uma ideia, que é um conteúdo ideativo ou ideacional, e um afeto ou catexia ou cota de afeto ou energia ligada a essa ideia. Falando de uma forma mais simples, é mais ou menos o seguinte: às vezes as palavras, elas são carregadas de afetos. Então, determinada palavra, ela tem colada na ideia da palavra o conteúdo afetivo, que é o conteúdo catexial, o conteúdo
vamos dizer assim, energético, que cola na ideia, né? E que realmente dá uma conotação positiva ou negativa, que adoece a pessoa ou salva. Há palavras que adoecem e outras que salvam. Por exemplo, uma criança pequena, ela não entende todas as palavras, mas ela consegue captar a energia psíquica que está colada na ideia. Por exemplo, se uma mãe com raiva disser, você é um estorvo para um filho, você é um estorvo na minha vida, a criança não sabe o que é um estorvo, ela não sabe o que significa ser um estorvo, mas ela escuta o som, a modulação sonora. Você é um estorvo na minha vida. Não é você um estorvo na minha vida, não é uma forma carinhosa de falar. A mãe fala com raiva. Então a criança chora, porque mesmo que ela não saiba o que é ser um estorvo, ela consegue captar a catexia, em grego, a energia que está ligada à ideia da palavra estorvo. Aquilo que vai veiculado na palavra é aquilo que nos marca. O que nos marca nesses traços de palavras são as energias psíquicas que vão junto com as palavras. As palavras não são ideias soltas, elas estão conectadas com catexias ou cotas de afeto ou energias que podem trazer uma conotação de alegria, uma conotação de raiva, de tristeza, de acordo com o sentimento, o afeto que é veiculado pela palavra. A palavra é um pneuma. Eu fiz uma live sobre palavras, né? A palavra é um pneuma. Pneuma não significa ar. A palavra é um som que, né, realmente tem uma imagem acústica que a gente ouve. Mas quando ela é veiculada de uma forma intensa, ela pode fazer marcas. Então, no nosso psiquismo, existem essas representações de palavras que estão associadas a catexias e a energias, que estão assim depositadas durante toda a nossa história, desde que somos pessoas que nos reconhecemos como seres, né, que quando a gente se dá conta que a gente é a gente. Claro, a palavra tem poder, disse, fala isso, a palavra marca, a palavra destrói, a palavra salva, a palavra eleva, a palavra acachapa a pessoa. Claro, nós somos seres de palavras, né? Eu estou aqui jorrando palavras para vocês, então essas palavras, elas estão carregadas de energia psíquica, da forma como eu falo, da minha entonação. Se eu falo de forma mais enfática, se eu falo de forma mais branda, vocês vão captando as palavras de acordo com a modulação energética que eu vou colocando nas palavras, porque as palavras, elas não são soltas, elas estão com esses ímãs, vamos dizer assim, energéticos sobre as palavras. Então vamos imaginar, então para a gente chegar até o pensamento obsessivo, a gente vai precisar fazer uma viagem, né, na metapsicologia freudiana, nos anos de 1915, quando Freud postula todas essas coisas. Eu não vou fazer uma live teórica, eu vou falar de uma forma muito objetiva, tá? Então, pensemos que, às vezes, quando uma palavra dessas, que é chamada de representação, em alemão é o Vorstellung, que é o Vorstellung, é o representante das representações que estão no nosso psiquismo. Por acaso, ela volta à tona, né? A pessoa se dá conta que aquilo emerge, aquilo traz um sofrimento. Aquela representação, aquela lembrança que foi desrecalcada, aquilo que foi recordado. Estou vendo entrando gente boa aqui, Maria Rosarinho, tudo bom, Rosarinho? Prazer revê-la, já vi que entrou Martinha, muita gente boa. Um beijo em todos. Quando vem uma lembrança, que pode ser uma lembrança ruim, uma lembrança pesada, uma lembrança difícil, uma lembrança angustiante, não vem só uma palavra, né, uma lembrança, vem a energia psíquica que carrega esta palavra. Então imaginemos vocês, todos vocês, que nós estamos num momento muito delicado das nossas vidas, né? Alguém está dizendo que ama essa live, eu também amo, eu também adoro fazer essa live. Eu acho que eu vou fazer, mesmo depois da pandemia, eu vou continuar fazendo lives. Eu fiquei meio viciada nas lives, eu estou adicta, arranjei uma adicção a lives. Então, olha só, quando vem, por exemplo, vamos imaginar que alguém está na pandemia, na preocupação de perder o emprego.
Porque a empresa que a pessoa trabalha, muitas pessoas já foram demitidas, já foram desligadas. E aí o trabalho dessa pessoa, imaginemos que essa pessoa está num setor que vai ser desativado, então essa pessoa, ela está o tempo todo se preocupando, obviamente, se preocupando. Será que eu vou perder o emprego? Então isto é um pensamento de preocupação. Isto é um pensamento angustiante. Né? Perder o emprego significa perder os rendimentos e a família, como vai sustentar a família, como é que vai ser? Então a pessoa dorme e acorda com este pensamento. Estou falando uma forma bem coloquial e bem caricatural do que é um pensamento obsessivo. Ela dorme pensando que pode ser que amanhã eu seja despedido e acorda pensando. O primeiro pensamento que vem na cabeça quando abre o olho é: será que é hoje que eu vou ser demitido? Então, isto é um pensamento obsessivo. Isso é um pensamento que nasceu na pandemia, nasceu numa situação real. Isso não é fantasia, isso é realidade. É possível que essa pessoa perca o emprego. Então, até a insônia na hora de dormir, né? A pessoa não consegue conciliar o sono porque tem muitas coisas para resolver, tem compromissos para pagar, tem boletos que vão chegar, tem familiares que dependem dele. Então, imaginemos que este homem ou esta mulher que está com isso na cabeça o tempo todo: será que é hoje que eu perco meu emprego? Será que eu vou ser contaminado? Será que meu pai que é idoso pode pegar o Covid? Como é que vai ser? Olha, inevitavelmente, eu quero dizer a vocês que todos estamos, né, de uma maneira geral, cada um na sua característica, nas suas idiosincrasias próprias. Eu quero dizer a vocês que não existe um ser neste planeta que não esteja preocupado. É quase que estranho, talvez uma pessoa muito alienada ou muito desligada de tudo, ou alguém que está no momento de doença física que impede pensar. Mas se nós estamos idôneos dentro da nossa condição de ter o nosso raciocínio lógico funcionando, é impossível não estarmos preocupados. Né? É impossível estarmos dormindo tranquilos porque está tudo ótimo. Não está tudo ótimo. A gente consegue administrar da forma que pode, mas não está tudo ótimo. Não está. Está difícil. Né? Está difícil, eu quero dizer a vocês que está muito difícil. Essas lives não é para dourar a pílula e dizer está tudo uma maravilha. Não, é para a gente se defrontar com a dureza que está sendo quase 120 dias, mas que estamos confinados, isolados socialmente nessa quarentena por conta dessa pandemia, sem termos uma perspectiva de ter uma vida mais ou menos parecida com a vida de antes. Porque eu acredito que mesmo pós-pandemia não vai ser a mesma vida, não vai ser exatamente a mesma vida, a vida vai ter outro contorno. Então, dizer que isso está sendo fácil, possível. Quem está achando isso fácil está com algum problema, tem alguma coisa errada, porque o certo é estar achando muito difícil. O certo é estarmos todos preocupados e cada um no seu funcionamento psíquico pode estar avassalado por muitos pensamentos preocupantes, muitos pensamentos obsessivos ou não, a depender da sua constituição psíquica. Mas mesmo aqueles que não têm tendência à questão obsessiva estão angustiados e podem estar somatizando. Cada um está funcionando, gente. O que a gente tem que saber é que e tem que ter essa concepção e essa clareza, essa clarividência de que a forma de estarmos nos desenvolvendo psiquicamente é exatamente um desenho de como estamos emocionalmente diante de uma coisa que nos pegou de surpresa e que a nossa vida ficou. Eu nunca imaginei na vida que eu estaria numa vida online, digital o tempo todo. Isso é uma novidade para mim. Se alguém contasse isso ano passado, eu ia dizer que nada, eu não vou fazer nunca uma coisa dessa. Porque eu sempre fui meio avessa às novas tecnologias e fui até um pouco radical, não gostava muito dessas coisas. Fui fazer meu Instagram profissional no mês de março. Eu nem tinha Instagram profissional, porque eu achava uma coisa chata de estar postando coisas, entendeu? Era mais só o da família, o pessoal. Fui obrigada a fazer o meu Instagram profissional assim que a pandemia começou, por uma questão profissional de que eu tenho uma responsabilidade com a minha clínica, eu tenho uma responsabilidade
com a clínica social do NAPS, com os meus alunos. Criei em março o meu Instagram profissional, exatamente no dia que nasceu a minha netinha, no dia 17 de março, quando ela nasceu, foi que eu criei o meu Instagram. Então é muito novo para mim. Esse tempo de tecnologia, de coisa digital, é o tempo da pandemia, que eu fui imersa nisso. Mas dizer para vocês que é uma coisa tranquila, relaxada, não é. Não é, porque a gente não tem um panorama claro. Inclusive, politicamente, a gente não sabe como é que as coisas andam, a gente não tem muita força e confiança e segurança e amparo. De certa forma, estamos um tanto quanto desamparados em vários aspectos neste confinamento, nesse isolamento social e nesta quarentena. Então, estarmos íntegros, né, irretocáveis e ilesos, completamente relaxados, é uma falácia. Então, quem está assim é que não está bem de saúde. Deve estar com alguma coisa funcionando a nível de uma mania, de uma negação da realidade, porque a realidade é duríssima, a realidade é muito difícil. Isso faz com que nos defrontemos e nos, vamos dizer assim, fragilizemos a ponto de não lutarmos? Não. Ela é dura, mas a gente precisa encontrar um ferramental dentro de nós para fazer face a isso. Voltando ao tema que eu resolvi desenvolver hoje, que talvez eu não consiga terminar hoje, porque eu precisei de 2 lives para depressão, 2 para o síndrome do pânico, e já estou antevendo que talvez hoje eu não esgote, porque realmente em 50 minutos, 60 minutos, é quase impossível falar de coisas tão complexas e poder até ajudá-los. Mas eu faço um esforço. A palavra é essa, falta de amparo. Quando temos o desamparo, nós somos avassalados pelo medo, nós somos avassalados pela angústia, pela preocupação, pela insegurança, exatamente, Ana Paula, pela insegurança, pela sensação de que não sabemos para onde vamos, falta-nos um GPS adequado que diga, este é o caminho, nós não sabemos o caminho. Então estamos perdidos. Né? Todos humanos estamos perdidos, cada um na sua constituição subjetiva própria. Então, por que o pensamento fica obsessivo? Por que o pensamento vai e volta? Dentro da psicopatologia da neurose obsessiva, pode ir do pensamento para o ato e do ato para o ritual. Aí se configura o chamado TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu não estou falando disso, eu estou falando apenas do pensamento. Daquele pensamento martelante, daquele pensamento que nos deixa sem energia, que nos tira a alegria de viver, porque vai e volta, o pensamento retorna. Por que é que este pensamento, ele acomete o psiquismo humano? Então, aí é que vai o funcionamento metapsicológico de Freud, que isso é muito mais complicado do que eu estou falando de uma forma muito rápida, né, e objetiva, mas é muito mais complexo do que isso. Se fosse assim era fácil, mas não é assim, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, eu falei no início que as lembranças, elas são o somatório de uma ideia mais uma energia psíquica que carrega essa ideia, que é um afeto. Então, imaginemos que a pessoa lembra, será que eu vou perder o emprego? Então, é uma lembrança, mas tem um sofrimento junto. Tem o desamparo de perder o emprego, e aí como é que vai ser arranjar um emprego na pandemia? Será que vai conseguir uma outra colocação? Então, quer dizer, na realidade, o que a gente percebe é que quando vem o pensamento, ele vem carregado com a energia psíquica. E essa energia psíquica, ela tira o ânimo e o elan vital da pessoa. Porque a pessoa fica, ela franze o senho, a primeira coisa é a cara de preocupação, de chateação, de irritabilidade. Alguém está perguntando, este pensamento numa determinada situação, como está, é normal? Claro que é normal, é a única alternativa. O que eu estou dizendo é que se alguém está ótimo nesta pandemia, é que está errado. Não é para estar ótimo, não. Nós estamos vivendo tudo isso. Ter esses pensamentos é esperado. Outras pessoas jogam no corpo, fazem doenças psicossomáticas, outras têm angústia, outras deprimem. Esse funcionamento é o esperado. Dentro de uma situação como essa, estar completamente incólume, como se tudo estivesse como antes, é uma negação da realidade muito mais patológica do que ter um pensamento preocupante. O pensamento preocupante é uma resposta legítima a tudo que está nos acontecendo.
a tudo que está nos avassalando, a tudo que está nos tirando do eixo. Está nos tirando do eixo mesmo. Eu vou dizer a vocês, não é fácil. Não é fácil a gente acordar e dormir da mesma forma, certo? Realmente é uma situação inimaginável, atípica, uma situação esdrúxula, uma coisa que a gente não tem nem bibliografia. Eu tentei fazer um estudo sobre a experiência da febre, da gripe espanhola no início do século XX, né, 1930, por aí, 18 a 30, eu queria saber um pouco sobre a cólera, mas não existe naquela época um ferramental ainda de estudo psíquico dessas coisas. Então, as pandemias anteriores, elas são antigas e a gente não tem referência bibliográfica, a gente está construindo em cima do que a gente não sabe, do nada, do novo, do inusitado. É tudo muito amador, é tudo muito novo. A gente, assim como a medicina não está sabendo o que fazer, se é a ivermectina com azitromicina e se é a cloroquina, o que é que não é, a psicanálise está vivendo qual é a ivermectina, entre aspas, que a gente vai fazer, que tipo de palavra eu vou intervir, né? O que fazer, como proceder de acordo com a psicanálise. É isso, nós estamos aprendendo formas de intervenção específicas, né? Muitas lives teóricas sobre psicanálise são feitas por colegas meus, exatamente o doutor Antônio Quinet, excelente psicanalista, ele faz exatamente nesse mesmo horário, dia de domingo, ele está falando lives teóricas sobre a clínica psicanalítica, sobre o manejo clínico. Mas é tudo ainda muito, vamos dizer assim, novo para todos nós. A gente não sabemos exatamente qual a intervenção perfeita, qual a intervenção que dá resultado. Nós temos tentativas, nós estamos num funcionamento empírico, porque é tudo muito novo. O próprio analista está dentro do mesmo processo. Então, todo mundo no mesmo barco, todo mundo vivendo a mesma experiência, todo mundo realmente buscando saídas estratégicas que nos façam alavancar de uma forma menos sofrida, menos dolorida, menos doída. Então, voltando à metapsicologia freudiana, quando esse pensamento obsessivo vem à tona, o que é que acontece? A ideia que está carregada daquele afeto, que não vem à consciência, infelizmente, não há como esquecer o afeto que está ligado a este pensamento, certo? Olá, Ricardo, tudo bom? Bem-vindo, Ricardo Godeville, que ótimo que você está aqui. Então você sabe, você é psicanalista e você sabe com seus pacientes que a gente não sabe que intervenção ajude, que intervenção vá no ponto, porque de certa forma o que a gente pode fazer é acolher o sofrimento psíquico deste momento, porque é um sofrimento que independe do sofrimento que a pessoa já tinha antes, é outra coisa. Ela está vivendo um sofrimento novo, e o que fazer com esse sofrimento novo? Então, o que é excelente, ele tá fazendo a live dele hoje, 18 horas, sobre o RSI, o Real Simbólico Imaginário, sobre os nós borromeanos, mas felizmente eu assisto as lives dele porque fica depois no YouTube, eu não assisto no presencial, né, da live dele, porque é no horário da minha. Então, mas é possível depois fazer a escuta do trabalho dele, que é excelente. Então, que tipo de amparo afetivo a gente vai fazer? E Luísa dizendo isso, é verdade, Luísa, é um amparo afetivo, mas é preciso também a gente intervir de alguma forma que faça o sujeito sair, né, se desenganchar daquele nó, daquilo que ele está aprisionado, e que possa ele seguir numa outra direção, que possa ele seguir numa direção de ressignificar alguma coisa. Então, voltando à construção do pensamento obsessivo, ideia coligada ao afeto, quando o sujeito desrecalca este pensamento, será que é hoje que eu vou perder meu emprego? Aquilo desorganiza o psiquismo, desorganiza muito o psiquismo. Como nós temos uma estrutura que se chama recalque ou repressão, é uma estrutura psíquica que ajuda a gente funcionar, apesar dos pesares, e a gente não perder o eixo. Então, o recalque nos ajuda, por exemplo, se alguém está fazendo uma palestra e está com o filho doente em casa, ela vai esquecer um pouco que o filho existe durante a palestra,
para depois, ao sair da palestra, ligar para casa saber se o filho melhorou da febre. Então, para onde foi o filho durante a palestra? Se ela ficar pensando no filho durante a palestra que está com febre, ela não vai conseguir fazer a palestra. Então, o recalque são esses funcionamentos psíquicos que fazem a gente retirar da consciência alguma ideia, alguma preocupação, para poder dar conta de alguma atividade que a gente está fazendo. Então, imaginemos que o recalque não funciona adequadamente nas questões obsessivas e o pensamento ele gravita no psiquismo como se fosse uma bolha, ele vai gravitando no psiquismo e vai tirando o ânimo, vai tirando porque ele drena a energia psíquica, porque é um pensamento martelante, certo? É um pensamento que se enraiza na psique. Tem até um ditado que é interessante: a gente não pode impedir que os pássaros da preocupação sobrevoem a nossa cabeça, mas vamos impedir que eles façam ninho. O pensamento obsessivo é o pássaro da preocupação que fez ninho, que se enraizou, que tomou espaço dentro do psiquismo, e o sujeito não consegue pensar em mais nada. Ele só pensa aquilo o tempo todo, dia e noite. Né? Então aquilo tira ele exatamente da sua concentração, tira ele da sua vontade de fazer as coisas, tira ele do seu ânimo, tira ele do seu elan vital. Então por que isso? Né? Por que estes pensamentos acometem o psiquismo de uma forma tão intensa e por que é que eles nos tiram a alegria de viver? Porque todo pensamento é carregado de afetos, catexias, energias. Mas quando a energia que é colada nesse pensamento é uma energia deletéria, que é a energia de Thanatos, que é desconstrução, que é o princípio de morte, que é exatamente a energia destrutiva, o pensamento ganha força porque ele não consegue, vamos dizer assim, ser extirpado da consciência, a pessoa não esquece ele, e ele ganha força porque ele começa a tirar todos os outros pensamentos que poderiam ser pensamentos positivos, animadores. Ele vai ganhando espaço na psique como uma célula maligna, como se fosse um câncer psíquico, e o sujeito, aquela célula neoplásica do pensamento obsessivo, vai tomando um espaço muito grande. Então, como reverter este quadro? A primeira coisa é que a gente não pode se esquecer, que é muito séria, é que todo pensamento não é uma verdade. Todo pensamento é uma hipótese. Então, o primeiro dado de realidade para o pensamento obsessivo é de que isso é uma hipótese. Se é uma hipótese, é uma suposição. Se é uma suposição, é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, não significa que é real. Obviamente que as pessoas que estão na escuta da psicanálise, estão fazendo suas análises, elas estão podendo trabalhar isso de uma forma muito mais efetiva. Como fazer para trocar essa polaridade negativa dos pensamentos por uma polaridade positiva? No momento que eu me defronto com um pensamento negativo e eu o coloco como hipótese, quando eu o coloco como hipótese e não verdade, eu já diminuo o potencial negativo do pensamento. Tá certo? Vocês entenderam? Então, isto pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Isto não é uma verdade. Isto não é algo factível, é apenas uma possibilidade. Só que dentro do pensamento obsessivo, o sujeito tem uma crença completa, porque o preocupado é aquele que quer trazer o futuro para o presente. Ele quer frustrar a surpresa do futuro. O preocupado vive sofrendo por antecipação. A coisa não aconteceu ainda, mas ele já está vivendo antecipatoriamente algo que pode ser que aconteça ou não. Então ele é um frustrador da surpresa da vida.
A preocupação nada mais é do que a tentativa de ter uma certa premonição do futuro. Quando o futuro é o futuro, eu estou dizendo em algumas lives que é no hoje que está o futuro do ontem e é o hoje que é o passado do amanhã. Então é no hoje que as coisas acontecem, é no hoje que tudo acontece. Então, quando o preocupado traz o futuro para o presente, primeiro, ele não acredita que é uma hipótese o pensamento, ele acredita que é verdade, ele acredita que é uma tese, ele não o vê como hipótese. Ao mesmo tempo, ele quer ter o domínio do futuro hoje, sabendo que aquilo vai acontecer e tendo, vamos dizer assim, a condição de controle dos acontecimentos que ninguém tem. A grande verdade é que a vida é pura impermanência. Se essa ficha não cai, a gente vai sofrer muito, porque nada é permanente. Tudo pode ser dinâmico. Quem imaginaria há um ano atrás que estaríamos nesta pandemia? Nada é sustentável no sentido de que é permanente. A impermanência faz parte do ato de existir. Então, experienciar a surpresa da impermanência é saúde. É poder estar aberto aos acontecimentos. Não trazendo o futuro para o presente, mas vivendo o aqui e agora. É agora que eu tenho um certo controle sobre as coisas. O futuro, como se diz no popular, a Deus pertence. Eu não tenho como trazer o futuro para hoje. O futuro é o futuro, hoje é hoje. Então é no hoje que eu tenho a possibilidade de me construir enquanto pessoa da melhor maneira possível. O que vai acontecer, eu não sei. O que vai acontecer, eu não sei. Como eu não sabia que estaria acontecendo isso agora. Como eu saberia isso no mês de fevereiro? Como eu saberia isso quando eu estava na França em janeiro com a minha equipe, fazendo a nossa expedição científica, vivendo a experiência da expedição científica? Quem imaginaria que em 2020 não teria mais expedição científica até o final do ano? A vida é muito dinâmica, a vida a gente não pode controlar, a vida é para ser vivida na sua intensidade, na sua impermanência, na beleza da sua impermanência e não na necessidade do controle dos minutos. Se nós quisermos controlar os minutos, a gente vai sofrer muito. Se nós quisermos antecipar o futuro para o presente, vamos ter pensamentos obsessivos horrorosos. Vamos perder as noites de sono, não vamos dormir, vamos viver atormentados. É uma agonia, é uma angústia. Isso leva a um ato obsessivo, isso leva a um ritual obsessivo, isso leva a uma perda de ânimo, isso leva a uma perda de paz. A vida é dinâmica. A vida basta cada dia a sua agonia. Então é isso que a gente tem que cair a ficha. Vamos, as lives são todas gravadas, não se preocupem. Felizmente eu aprendi de uma vez por todas a gravar as lives, então elas não se evolam no tempo. Felizmente minhas palavras ficam registradas no Instagram, no meu perfil do IGTV, todas as lives estão bonitinhas lá e vocês podem assistir outras vezes, né, que queiram. Quem não assistiu tem a possibilidade, eu mesmo assisto de novo e é interessante porque eu também revejo as coisas que eu estou falando para não repetir coisas, para não ser repetitiva, chata e que eu possa trazer coisas que vocês possam aprender. Então, o que fazer com os pensamentos obsessivos e as preocupações na quarentena? Vamos trabalhar em cima deles. Primeiro ponto, primeira estratégia, hipóteses. Eles são hipóteses. Quando eu os coloco como hipóteses, eu tiro a potência da permanência. Hipótese é algo que pode ou ser ou não. Então não é garantia. Quando eu digo que não é garantia, eu já desconstruo
de uma forma... Olha, gente, eu estou fazendo para vocês uma live que é até meio estranho, né? Porque é como se eu estivesse querendo ensinar uma fórmula, mas não é isso, né? Não é uma fórmula de bolo, né? De, faça assim que vai dar certo. Não, é de que nada. Se fosse assim, era tão fácil, a psicanálise é tão complexa, né? Eu tentar transformar numa coisa simples é tão difícil. Eu estudo tanto para poder chegar a esse ponto. Vocês não sabem como eu tenho que estudar para poder transformar todo um saber que é muito mais complicado em algo que vocês entendam, porque nem todos que escutam são da área, mas é um ferramental para ajudar, certo? Porque eu tenho uma necessidade grande dentro de mim de ter um serviço de utilidade pública. Isso é um serviço de utilidade pública. Eu estou trazendo um ferramental complexo de uma forma mais fácil para que vocês usem essa caixinha de ferramenta na hora que a coisa pega, na hora que o sujeito se sente desestruturado, angustiado, totalmente perdido, não sabe com quem contar, desamparado, é muita dor. Nós estamos vivendo, nós analistas, nós estamos vivendo muita dor psíquica neste momento. Então, é muito triste eu ver as pessoas tão desarrumadas como elas estão, tão perdidas, tão sem norte. Então, eu digo a vocês, gente, que realmente é muita força a gente poder conseguir entender o nosso psiquismo. Conhece-te a ti mesmo, Sócrates. É uma grande posição socrática. Conhece-te a ti mesmo. Quando nós nos conhecemos, nós nos libertamos. Quando nós nos conhecemos, nós sabemos como manejar os nossos próprios funcionamentos internos. Quando nós nos conhecemos, nós estamos ancorados na melhor coisa da vida, que é gostar da gente, que é nos admirar, que é nos olhar no espelho e ver que a gente faz coisas que ajudam os outros. Porque realmente eu acho que eu sou vocacionada mesmo, eu acho que eu não faria outra coisa na vida. Porque ver o outro melhorar me dá um prazer imenso, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém sair da condição de resto e entrar na condição de sujeito. Isso não tem preço, gente. Isso é um grande retorno para o psicanalista. É quando o nosso paciente tem alta e segue o caminho dele e a gente sabe que a gente ajudou de alguma forma, em algum momento. É muito bacana. É muito bacana. Conhecermos a nós mesmos é a melhor forma da gente se libertar. Mesmo as nossas dificuldades nos pertencem. Então, mesmo uma biografia horrorosa nos pertence, mas o bonito da história, o belo da história, o emocionante da história é que não importa, e Sartre já dizia isso, e a psicanálise, vamos dizer assim, avaliza, não importa o que fizeram de nós, o que é que nós fazemos com o que fizeram de nós. Isso é libertador. Isso é libertador, porque nem todo mundo teve um passado maravilhoso. Tem gente que vem de uma história dificílima. Mas a questão é que isso não interessa o que foi. Interessa o que você faz com isso para a sua vida ter uma outra direção, para a sua vida ter um outro caminho. Como você se liberta das cadeias emocionais, são as piores. As piores cadeias, as piores bolas de ferro são aquelas do psiquismo que impedem as pessoas de caminhar, impedem as pessoas de ter um futuro melhor, impedem as pessoas de valorizarem quem elas são, porque elas são. As pessoas têm potenciais inexplorados. Há pessoas que passam a vida inteira sem usar o que são e que vivem o tempo todo lamentando o que deixaram de fazer, mas nunca enxergam o que já fizeram. Gente, realmente é um serviço de utilidade pública. É um serviço de utilidade pública. A psicanálise presta esse serviço à população, assim como os profissionais de saúde estão lá nas UTIs, nos respiradores, cuidando daqueles que estão infectados. Temos que cuidar daqueles que estão infectados emocionalmente, daqueles que estão doentes em outras esferas, que não têm respirador certo.
não tem respirador certo. Então, saber quem somos, com nossas potencialidades, com os nossos talentos, com as nossas formas maravilhosas de ser, não tem ninguém melhor do que ninguém, todo mundo é único, irrepetível, não terceirizável. Eu digo a vocês que acreditar no humano, um psicanalista que não seja absolutamente apaixonado pelo humano tem alguma coisa errada, porque a gente tem que amar o humano de uma forma tão radical que faz com que a gente mergulhe na psique do outro, tratando da nossa, porque a primeira ferramenta a gente usa na gente. Um analista que não se trabalhou e não se trabalha não pode escutar ninguém. A gente já exercitou a psicanálise em nós mesmos. Nós nos conhecemos e se nós nos conhecemos, nós somos realmente detentores dos nossos potenciais, e se nós descobrimos quem somos, podemos ajudar os outros a descobrir quem eles são, a descobrir o que eles podem fazer com a vida deles, a descobrir, a mostrar a eles que eles podem usar o ferramental da preocupação, desconstruindo essa preocupação e transformando numa possibilidade apenas. Impossível um analista que não se trabalha, ele não é um analista. Aquele que não acredita no papel da psicanálise na própria vida, que não viu o efeito da psicanálise na própria vida, não pode abrir um consultório. Ele tem que ser um testemunho vivo do papel da psicanálise, de como a psicanálise transformou ele, como a psicanálise deu a ele uma outra dinâmica na própria vida. Assim ele pode ser um grande analista. Assim ele pode ser um analista que acredita no método, porque a gente acredita visceralmente no método. Eu acredito no método. Eu não era assim. Eu era uma pessoa mais tímida, mais fechadinha. Hoje eu não tenho nenhuma inibição para falar para multidões, porque a análise me curou da minha timidez adolescencial. Eu era uma adolescente tímida, recolhidinha. Quem imaginaria eu fazendo lives? Graças à minha análise, o tripé, teoria, análise, supervisão, a gente tem... E outra coisa, a análise não tem prazo, ela tem prazo de validade, a gente vai ter que se analisar sempre. Então, enquanto a vida, a possibilidade da gente se revisitar e se analisar, eu com esses 40 anos de clínica, volto para minha análise, já voltei há algum tempo atrás, felizmente que eu continuo minha análise, porque a análise é interminável, porque a gente tem que se tratar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que melhorar a cada dia. A vida é para ser vivida na sua plenitude, sem preocupações, sem grandes sofrimentos, sem grandes dúvidas, mas usufruindo da impermanência da vida, mas valorizando a beleza do ato de existir com todas as suas dificuldades. Que esta pandemia não seja um momento de trevas nas nossas vidas, mas seja um momento luminoso, onde cada um descubra um potencial que nunca descobriu. Quantas pessoas estão no meio artístico, né, descobrindo talentos e habilidades porque estão em casa? Então também existe esse outro lado. As pessoas nunca se introspectaram tanto nessa pandemia como está sendo agora. Então também a pandemia trouxe coisas muito positivas. Então eu não sei se a gente esgotou todo o tema, a depender da possibilidade, porque eu tenho outros temas que eu vou falar ainda, mas talvez eu possa trazer alguma coisa mais concreta sobre a questão obsessiva, né? Não sei se vocês, depende de vocês, se vocês querem que eu continue com esse tema, que eu aprofunde mais um pouco, ou que a gente trabalhe outro tema. Vocês querem dois? Já que a gente fez depressão 1, depressão 2, fizemos síndrome do pânico 1, síndrome do pânico 2, por que não pensamento obsessivo 1 e pensamento obsessivo 2? O que é que vocês acham? Me dê um feedback. Querem que retomemos esse tema de hoje a 8? Ou a gente fale outra coisa? O que é que vocês acham? Acham que a gente ainda deve continuar? Tá. Então, vocês é que mandam. Vocês é que me pediram para duplicar a live. Então, continuamos com os pensamentos obsessivos. Continuamos com eles. Não significando que vamos tê-los, certo? O alcoolismo e o tabagismo já está previsto. Vai continuar. Mas a gente vai falar, porque eu não falei da etiologia dos pensamentos, da estrutura do obsessivo. Não há condição de falar tudo.
de certa forma, é muito pouco tempo. A obsessão leva à depressão, ao suicídio, é tudo isso. Tudo isso de ruim, que são as questões psíquicas quando não são adequadamente tratadas. Tem muito obsessivo nesse mundo, é verdade, Vicente, eu concordo plenamente. Mas eu acho também que as pessoas estão cada vez mais se dando conta das suas dificuldades. E isso é muito bom, porque a psicanálise é muito mais, hoje em dia, considerada algo natural, fazer uma análise, fazer uma terapia. Neurose obsessiva deve continuar. Vamos, obsessivamente, continuemos com a neurose obsessiva. Então, vamos continuar com ela de forma obsessiva, para esgotar tudo que a gente puder falar sobre essas neuroses, certo? As estruturas clínicas. Então, agradeço de coração, né? Porque vocês me ajudam muito a pensar. Eu vou falar de casos clínicos, eu posso trazer assim uns casos um pouco, vamos dizer assim, disfarçados, é óbvio, né? Mas eu vou estar presente dia 11, né? Dia 11, aliás, dia 12, desculpem, dia 12, de hoje a 8 dias, no mesmo horário, às 18 horas. Já estou com saudade de vocês, eu estou ficando viciada nas lives e eu cheguei à conclusão que eu agora estou adicta às lives. Realmente não consigo começar minha semana sem ter feito a live no domingo. Se cuidem bonitinho, todo mundo de máscara, álcool gel, se cuidem para estar aqui de hoje a 8, dia 12, todo mundo com saúde e a gente trocando essas ideias de forma positiva. Então, obrigado, Ricardo, pela sua presença, obrigado a todos, obrigado, Cláudia Viana, estou muito feliz com a presença de vocês, Maria Rodrigues, Elan, foi ótimo, Simone, que bom, que ótimo, vocês gostam. E fica gravadinha, daqui a pouco eu vou encerrar, tá faltando só um pouquinho, só tô me despedindo de vocês. Cláudia Viana Garcia, que bom, a gente continua. Thaís Almeida, Maria Antônia, obrigado, Iracema, obrigado, Alice, só gratidão. Ivelise, que coisa boa. Martinha, boa noite de domingo. Vanessa Santos, que bom. Tereza Kessler. Débora, que bom, Débora, saudade de vocês. Rosarinho, que bom. Cláudia Viana, nos veremos de hoje a 8, continuando com a neurose obsessiva, tá? Madalena Barreto, minha prima querida, Rosali Trigo, Cláudia Viana, Ana Dremer, Ana Paula Dremer, que bom que vocês estão aqui. Aurivan, querido, meu colega, Leica Lima, Fátima Macedo, Nete Silva, Ivonete, Alice, obrigada, Alice, apareça, Cláudia Viana, Sátia, nos vemos quarta, Maria Antônia Pérez, que sempre está aqui, Nice, Helena Esbarandesco, que coisa boa, Priscila Freire, que bom, Priscila, saudades de você, Tita, que bom você estar aqui, obrigado, gente, e gostei demais dessa live clínica de hoje, porque eu sei que vocês realmente aproveitaram. Tem um beijo no coração de cada um. André Assis, tudo bom, André? Saudade de você. Vou encerrar e vou gravar no meu IGTV, tá bom? Tchau, Antônia Almeida, como vai? Tudo de bom? Priscila Freire, Vivian Santiago, Antônia Pérez. Oba! Muita gente boa. Cristiane, apareça no NAPSE. Saudade de você e de Sérgio. Lilian Gonçalves, minha aluna de psicopedagogia de muitos anos atrás, do século passado. Obrigado, meninos, meninas, meninos e meninas do coração. Vou desligar aqui e vou agora gravar.